Eu vou pedir que algum dos nossos jovens aí leia para nós alguns versículos no Evangelho de João, primeiramente no capítulo 13, João 13, versículo 21 ao 24, por favor. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Próximo. No mesmo Evangelho, capítulo 19, versículos 25 e 26. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Capítulo 20, versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Capítulo 21, versículo 7. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E o versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? 5 vezes aparece a palavra aqui do discípulo a quem Jesus amava. E eu pergunto, quem que era esse? Quem era esse que Jesus amava? Quem? João. Esse era João, o próprio João que escreve aqui. E a pergunta é: por que é dito dele que o Senhor amava ele? Por que isso? Só ele sabia quanto o Senhor amava ele. O Senhor amava os outros também ou não? Sim. O Senhor... Oi? Porque parece que ele estava mais perto de ele. Mais perto possível. Sim. Porque o Senhor amava todos igualmente e nos ama como a nós. O Senhor ama cada um de nós. Igual forma, irmãos. O Senhor não tem acepção, Ele ama cada um igualmente. O que difere aqui, no caso de João, por exemplo, dentre eles aqui, que estavam ali, essa palavra sempre é dirigida a João, que ele mesmo escreve dele aqui, aquele a quem Jesus amava, porque ele sabia o quanto Jesus amava ele. Ele não estava, em hipótese alguma, preocupado o quanto ele amava o Senhor. Ele estava desfrutando, ocupado com o quanto Jesus amava ele. Então isso é dito dele. Por isso que é dito dessa forma. E eu estava achando interessante, né, o que podemos ver aqui, as ocasiões em que foi dito isso. A primeira aqui foi na ceia, que nós vemos que eles tinham aqui reunidos para partir o pão, e Judas estava ali no meio deles, e o Senhor estava angustiado, sabendo o que se passaria, né?
E ele diz aqui, como nós lemos, voltando lá primeiramente agora, no primeiro caso, no capítulo 13, 21, ele disse, um de vós há de trair. E eles ficaram, quem? Um olhando, quem será? Quem? Ficaram um olhando para o outro. E João estava reclinado ao Senhor. Então eu acho que realmente um motivo, né, eu acho que podemos dizer assim, entrar em pânico, né, uma tal palavra, né, o Senhor fala, um de vós vai me trair. Eles ficaram todos um olhando para o cara, mas quem será? Quem? E João estava encostado no peito dele, não estava preocupado, embora ele não estava não importando ou fazendo pouco caso do que o Senhor estava dizendo, mas a preocupação dele realmente era estar junto do Senhor. Quem seria? Uma coisa ele sabia, que não era ele. E Pedro, nós vemos que Pedro faz sinal para ele, que estava lá no peito do Senhor. É assim. Pergunta para ele. Por que aquele Pedro não levantou e perguntou, quem, Senhor? Quem que é que o Senhor está falando? Então, essa situação, sabe, que muitas vezes surge, né? Nós vemos que estarmos ocupados com o amor do Senhor é a melhor saída para nós, é a melhor segurança nossa, é aquilo que o Senhor é para nós. E isso sempre foi o caso de João, que no próximo, né, teria muito que falar, mas eu quero ser breve para nosso horário não se estender muito, que no segundo caso, que nós vemos lá em 19, no capítulo 19, o irmão citou hoje aqui, que todos eles foram embora, o Senhor tinha que ir para a cruz sozinho, isso era uma verdade mesmo, o Senhor foi para a cruz sozinho, porque ele tinha que tratar com o pecado que somente um homem perfeito poderia tratar, e esse era o Senhor. Só que é interessante que aqui, no versículo 25, no 26, né, 25 e 26, narra que aos pés da cruz estava João. Todos eles foram embora, e João estava ali aos pés da cruz, porque o amor, né, do Senhor por ele é que fez ele ir lá. Está ali aos pés da cruz. E então, nos momentos de provação, né, como aconteceu com eles, nós vemos que o amor, né, do Senhor por nós, à medida que nós exercitamos, nós abraçamos isso, é a medida realmente da nossa segurança. É interessante porque Pedro, quando o Senhor falou, esta noite, todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro falou, não, Senhor, ainda que todos venham escandalizar, eu jamais farei isso. Estou pronto para ir até a morte por ti. Ele falou, não, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Uma coisa fundamental, o Senhor disse, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Era um cumprimento, uma profecia. Quem sou eu, né? No caso, quem era Pedro, para querer dizer que ir contra o que estava escrito aqui, né? Quando a profecia. Agora, João, no caso, nós vemos ele estando aqui, aos pés da cruz ali, nós vemos que o amor, né, que ele entendia pelo Senhor, aquilo que Pedro falou com tanta audácia, que ia até morrer pelo Senhor, nós vemos que ele negou 3 vezes. E João estava ali, aos pés da cruz, porque o amor, né, que o Senhor tem por nós, à medida que nós compreendemos isso, é isso que move, sabe, os nossos corações. Aí passar por todas as provas que sobrevêm. E no próximo capítulo 20, nós vemos uma coisa que é resultado. Capítulo 20 é um resultado de consciência.
Esse fato aqui do capítulo 20, o irmão leu o versículo 2, vamos ler agora lê o versículo 2 outra vez, versículo 2, 3 e 4, por favor, outra vez. João 23, 2, 3 e 4. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Um dia nós falamos aqui isso aí. Por que João chegou primeiro e Pedro chegou atrasado? Alguma irmã sabe por que ele chegou primeiro? João chegou primeiro? Diz aqui que ele chegou primeiro ao sepulcro. Pedro chegou atrasado. Ele correu mais depressa do que Pedro. Será que João era mais novo que ele, por isso que isso aconteceu, que Pedro estava meio envelhecido? Será que é isso? Como muitos dizem, né? Mostra aquele velho, Pedro como um velho, que não era isso, eles eram novos ainda. Sabe por que aconteceu isso aí? Por que João chegou primeiro lá? A consciência de Pedro estava pesada. A consciência de Pedro, exatamente, a consciência de Pedro estava pesada e seus pés ficaram mais pesados ainda. João não tinha nada, ele estava desimpedido na sua consciência de correr e ir atrás do Senhor. Vamos lá, vamos ver, ele saiu correndo, não tinha nada. Se ele fosse encontrar com o Senhor, ele não tinha nada, ele, pelo contrário, ele estaria feliz porque ele estaria vendo outra vez aquela pessoa que amava ele, da qual ele era amado. Ele correu lá, pô, eu sou amado desse homem, eu vou correr lá. E Pedro? Pedro havia negado ele 3 vezes. Eu vou dar minha vida por ti, Senhor. E não deu nada, negou 3 vezes. Então o que aconteceu? Ele saiu e na sua trajetória correndo, e agora? Como é que eu vou ver esse homem? Falei tanto que faria, que ia fazer, e o que eu fiz? E pensando nisso, o João estava lá na frente, já ele... E agora? Então, irmãos, não prometa nada para o Senhor. Sabe? Nós não devemos prometer nada. Não prometa nada para o Senhor. Nós devemos ver o que Ele tem para nós. O amor que Ele tem por nós. Ocuparmos com aquilo que Ele tem para dar. E não da minha fidelidade para com Ele. Porque se eu começar a olhar para mim, para a minha fidelidade, é 2, 3 passos, eu vou ficar decepcionado comigo mesmo. Agora, nele não existe decepção. Nós podemos confiar plenamente que ele não falha. Nós falhamos. Aqui nós temos que aprender através de Pedro que nós falhamos. E através de João, que como é bom, sabe, estar ocupado com ele, porque não existe queda nesse sentido, né? É ele, não espero nada de mim, é só dele. E a palavra fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Vamos lá ver esse versículo, é Hebreus 13, eu acho que é, 12, perdão, Hebreus 12. Hebreus 12, acho que é o versículo 4, né? 2, 3, 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante. Correndo uma carreira
e olhando para aquele que pode dar força para eu chegar até o fim. Ele está falando isso porque ele está dizendo nesse versículo 1 que essa nuvem de testemunha, que é o capítulo 11, todos eles morreram sem alcançar a concretização da promessa. E daí ele fala de Jesus, que esse que viveu aqui, ele está na glória. Então hoje o cristão ele tem um privilégio muito grande de ter um alvo, ele tem um alvo para olhar. Não é assim que Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, na sua morte, ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e viu o Senhor. O céu se abriu, ele viu o Senhor lá. Ele tinha uma pessoa para olhar, um objeto que enchia o seu coração. Então é isso para nós. Nós temos hoje um objeto, que é uma pessoa, lógico, né? Que nós olhamos para ele. Nós não estamos seguindo sem algo para ver. Não fomos deixados simplesmente aqui como cristãos, esperando uma promessa de estar no céu. Não, o Senhor deu um objeto para nós. Deus deu um objeto para nós, que é uma pessoa, que é o nosso Salvador, o próprio Senhor Salvador, é aquele que nós temos agora colocado como a fonte, né, o alvo que vem toda a nossa força. E assim aconteceu com João, quando ele estava correndo, essa pessoa era tudo para ele. Então, nada ia atrapalhar a sua carreira. Agora, Pedro, baseado nas suas forças anteriores, que foram só falhas, daí ele acabou indo mais devagar. Isso ele teve que aprender, o Senhor tratou com ele isso, logicamente, ele teve que aprender que o Senhor era tudo para ele. Ele teve que aprender que o Senhor amava ele. Ele estar ocupado com o amor do Senhor, como João era, e não o quanto ele amava o Senhor. E isso falando outra vez, irmãos. Muitas vezes nós estamos mais ocupados ou preocupados do quanto nós amamos o Senhor. E isso, você me perdoe, mas não é a fonte, não é o princípio. Não é por aí que começa uma coisa. A nossa vida cristã principia quanto o Senhor me ama. Essa é a fonte. E não quanto eu. E voltando lá outra vez em João, capítulo 21, versículo 7, outra vez, por favor, irmão. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O que aconteceu aqui? Quem lembra do que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que é esse episódio, vamos chamar assim? O que aconteceu aí? Vocês lembram desse capítulo aí? O que aconteceu aí? Perdão, irmã, outra vez. Sim. E mais? Começou com Pedro, né? Falando algo que não deveria ter falado. O que Pedro falou aí no começo? Vou pescar? Qual o problema? Qual o problema de pescar? Vou pescar. E daí? Qual o problema de pescar? Se eu falar, cadê o Billy? Você não falou que ia pescar lá? Falar pescar? Que beleza, pescar. E o que tem em pescar? Por quê? Qual o problema aqui? O problema é que houve um outro episódio. Quando Pedro conheceu o Senhor, ele estava justamente num momento que ele tinha passado toda a noite tentando pescar e não tinha pego nada. Isso está em Lucas capítulo 5. E não conseguiu pegar nada. O Senhor chegou ali na praia
e pediu o barco dele emprestado. Entrou no barco dele e do barco ele começou a pregar as multidões que estavam na praia, ouvindo ele falar. Daí ele saiu do barco e falou assim: vai ao mar, lança a rede e você vai pegar peixe. Vamos ler o versículo lá de Lucas, capítulo 5. Deu o versículo 3, 4 e 5. E o 6 também melhor. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Por que rompeu a rede dele? O Senhor falou: vai, né? Vamos dizer, a recompensa dele de ter emprestado o barco. Agora você vai, ele sabia que não tinha pego nada, né? Agora você vai e pode lançar as vossas redes, vocês vão pegar peixe. Daí ele lançou e pegou, rompia, não falou que rompia a rede? Por que rompia? Será que o senhor não... Volta lá, segura aí, vai lá no João 21 outra vez. Versículo 3, primeiro. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Ariana. Versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Por quê? Está vendo? Por que está falando isso? Lá rompeu, aqui não rompeu. Por quê? Isso é interessante, porque está conectado a Pedro, né? Jesus, na primeira vez, pediu para lançar as redes, e Pedro lançou uma só. Exatamente. O Senhor falou: lançai as vossas redes. E ele lançou a rede. E o que aconteceu? Apesar de ter pego, começou a romper a rede. Podemos falar, mas um S fez uma grande diferença. O que o Senhor diz para nós, nós devemos estar atentos ao que Ele diz. Não é verdade? Lançai as vossas redes. Ele lançou a rede dele só. E aqui, nesse episódio, apesar disso, ele viu, no capítulo 5 de Lucas, que aquele homem era além simplesmente de um profeta, ele estava além disso. E ele foi cativado, né, pelo que o Senhor estava fazendo. E o Senhor disse uma coisa para ele: que ele abandonasse tudo aquilo, que agora ele seria pescador de homens. Então, uma vez ele ter largado aquilo, vamos dizer assim, era para sempre. Só que no nosso capítulo de João agora, o que está acontecendo? Eles estão só ali, né? Eles estão só e vem se é que eu posso dizer assim, a tentação a Pedro: eu vou pescar. E eles saíram atrás dele, mas eles não deveriam ter ido, porque foram lá outra vez, não pegaram nada. Ou seja, nós devemos entender, sabe, que aquilo que está fora da vontade do Senhor não vai dar, não adianta, não vai dar, não vai produzir. Eles passaram a noite inteira, não pegaram nada. Outra vez. Isso já tinha acontecido lá quando o Senhor encontrou com ele lá,
Ele tinha passado essa experiência que não dava nada, fora do Senhor não dá nada. E ele estava fazendo aqui a mesma coisa, e foram lá, os outros com ele também ficaram lá. E quando o Senhor aponta na praia, da praia ele fala isso. Lançai a rede à direita do barco. Então na hora que eles lançaram e pegou, uma coisa interessante. Volta lá no João 21, né? Em João 21, versículos 6 e 7 agora. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Irmãos, esse princípio de entender o amor do Senhor por nós, por mim, no caso, individualmente falando, nós ficamos mais sensíveis ao que Ele quer falar para nós. Então, na hora que Ele lançou a rede, eles lançaram a rede, pegou o peixe, na hora o João falou: é o Senhor. Ele viu, sabe, aquele momento, ele falou: mas é o Senhor. Então, a nossa vida, só nós devemos estar atentos, né? Que o Senhor muitas vezes quer dar um toque por causa da nossa fragilidade, no sentido de, muitas vezes, negligentes, porque João não devia estar ali, mas ele foi sensível, vamos dizer assim, ao toque do Senhor. Então, na hora que tocou ali a rede, ele falou: é o Senhor. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, fazendo que Pedro ouviu dele que era o Senhor. Então essas coisas, né, essa ocupação com o amor do Senhor é de bênção para nós e bênção para os outros também. Porque na hora que João falou aquilo, Pedro na hora se cingiu, pulou na água e foi lá atrás do Senhor. E todos eles vieram puxando, né, a rede com os peixes. Só que eles chegaram lá, eles viram que inclusive tinha brasa, tinha peixe pronto, estava tudo pronto ali. Eles chegaram trazendo, mas o Senhor tinha tudo para eles ali, ó. Não é assim que fala o versículo aí? Versículo 12. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. O Senhor tinha ali já. Tinha pão, tinha tudo ali. Então, o Senhor estava pronto ali para recebê-los, né? E recebeu eles com todo o carinho que o Senhor sempre teve por eles. E o Senhor nunca reclamou deles sobre o que eles fizeram para Ele. Do abandono, de ter abandonado. O Senhor nunca reclamou isso deles. Então, nós devemos entender que nós não devemos realmente ficar preocupados com as nossas falhas. A palavra não diz que nós devemos esquecê-las, porque elas devem nos ensinar aquilo que realmente nós somos. Deve ser de lição para nós. Mas não ficar ocupados com ela. É muito diferente ficar ocupado do que entender que aprender com elas, né, com nossas falhas. Então assim estava acontecendo com eles. O Senhor não estava cobrando nada deles, mas não é que Ele estava passando por si, fazendo vista grossa, não é isso. É que eles iam aprender com as falhas deles, aprender o quanto na verdade o Senhor amava eles. E assim sabe, quando nós muitas vezes damos passos fora, né, do caminho, nós devemos estar pronto para entender que o Senhor logo vai, como diz, um bilhete do céu vem até nós, né?
Às vezes nossa vida parece uma circunstância, é o bilhete do céu falando para nós. É o Senhor. Então devemos sempre, sabe, nunca achar, não, normal, a vida é assim mesmo. Nunca. Irmãos, é o Senhor. E por fim, aqui no versículo 20, que foi lido, vamos continuar, que é 20. Lê até o 23, que é o contexto. 20 ao 23, por favor. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é este que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Obrigado. Ficar até que ele venha. No caso aqui, logicamente, é o ministério de João. Não é? Pedro não entendeu isso. Isso estava sendo dito, vamos dizer, em mistérios, né? Sobre o ministério de Pedro e o ministério de João. O ministério de João ia ficar até a vinda do Senhor. É isso que o senhor queria dizer. Não que ele ia ficar, mas que o ministério dele ia ficar até a vinda dele. E de Pedro não. Pedro não ia até a vinda do Senhor. E é o que aconteceu com o ministério dele. Parou com a destruição de Jerusalém. Mas, aqui no sentido da aplicação, nós vemos que João saiu atrás dele. Pedro saiu junto com o Senhor, e Pedro olhou, o Senhor estava João atrás. Estava atrás do Senhor também indo junto. Mas ele está vindo também. Foi, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Então nós vemos que é interessante que o amor, né, ele vai até o fim. O amor vai seguir o Senhor até o fim, irmãos. É esse motivo de conhecer esse amor bendito do Senhor é que vai mover a nossa vida até o fim. Vocês são jovens, né? Eu já nem tanto mais, mas eu vejo que cada irmão, né, que tenha vivido já alguns anos no trajeto, a maior lição que nós aprendemos é justamente o quanto, sabe, o Senhor ama. E é esse motivo que nos leva, sabe, a cada momento, a cada ano, né, Luiz? Mais um ano outra vez aqui, mais um ano outra vez nós estamos aqui na conferência, esperando o Senhor voltar e ocupados aqui, irmão, com Ele. Sabe? Ele, o motivo dele para conosco. Porque só assim é que nós podemos atravessar, né, caminhar e superar as barreiras desse mundo. Né, vocês que são jovens, o mundo é muito mais atrativo para aqueles que já são casados, são mais velhos, têm sua família, né, os filhos. Então o mundo é muito mais atrativo. Mas à medida do conhecimento do amor do Senhor por você, é o que vai mudar tudo. Muda nossos olhos, olhar para o Senhor, por isso que o escritor de Hebreus, que foi Paulo provavelmente, olhando para Jesus, porque nós olhamos para Ele, é como olhar para o sol. Nós nem devemos olhar para o sol, naturalmente falando, que ficamos cegos, não é verdade? Se eu pegar ou começar a olhar para o sol, vai queimar, eu fico cego. E assim, olhar para o Senhor, nós olhamos ao redor, quando nós olhamos para o sol e dá aquela... ofusca tudo, fica aquela... E assim, quando nós olhamos para o Senhor, esse mundo ao redor ofusca tudo para nós. Ele perde o brilho dele, não é verdade? E assim é a nossa vida espiritual também. Se nós olhamos ao Senhor, as coisas se ofuscam. Então, eu só queria dizer esses 5 passos aqui, esses 5 episódios, não passos, que aconteceu com João, e todos eles foram ditos
o discípulo a quem Jesus amava. Então, que isso seja para nós um motivo de entender realmente o quanto, né, estarmos ocupados, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor ama cada um de nós aqui. Podemos dar graça?